Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a professora Kelly e hoje eu vou falar um pouquinho da interface do Text Studio, que é o editor de texto que eu recomendei para você no último vídeo, tá? Eu vou falar um pouquinho das funcionalidades, né? Eu já estou com o meu aberto aqui. Vou falar um pouquinho, né, de alguns itens, tá? De alguns desses menus. Alguns desses ícones, né, que são super importantes, alguns ícones também aqui na lateral, tá? Os que eu mais utilizo, né, e que também vai ser o suficiente para você começar a trabalhar com o LaTeX. Vamos lá? Bom, vamos começar aqui falando de alguns desses itens aqui do menu, tá? Aqui no ficheiro, você tem alguns comandos básicos, né? Abrir um novo documento, criar um novo documento, abrir um novo documento, gravar, tá? Fechar, né? Então, básicos que a gente encontra também em outros aplicativos. Aqui também são algumas funções também que, em geral, existem outros editores, né? Desfazer, refazer, cortar, colar. Essas opções nós encontramos também aqui, nessa barra de ferramentas aqui, né? Então, essa primeira parte aqui, ó, são todas essas opções, né? Conforme você clica, ele aparece aqui o que significa esse ícone, né? E você tem também aí as teclas de atalho que você pode estar utilizando, tá? Aqui no LaTeX, primeiro aqui ferramentas, né? Nós temos esse comando aqui, né? Que é muito importante, nós vamos utilizar o tempo todo e que também aparece aqui, né? Esse botão aqui, ele faz o papel desses dois, ó, tá? Que é compilar, né? Compilar é quando o LaTeX vai gerar, né, todo o seu documento, tudo que você digitou, ele vai transformar no seu documento de fato, tá? Então, é essa função aqui, compilar, que a gente tem ela aqui e também tem ela aqui na barra de ferramentas, aqui nesse menu, tá? E você pode usar como tecla de atalho F6, né? Essa lupa é para você poder visualizar o seu documento, né? Mas esses dois botões, eles se resumem nesse daqui, né? Então a gente pode sempre clicar nesse daqui, tá? E automaticamente compilar e já ver o documento. Só para você entender, né, o que esse botão aqui vai fazer, o que essa função vai fazer. Eu tenho um documento aqui que eu criei, tá? Então, no primeiro momento, né, pode ser que você não entenda nada do que tem aqui, né? Tem muitos comandos aqui, né? Então, aqui tá todo o meu documento digitado. Isso aqui nós vamos ver em aulas futuras, né? Como que você vai começar a digitar aqui, ok? Antes do meu documento tem toda essa parte onde vocês estão vendo algumas coisas vermelhas aqui. Esse aqui são os preâmbulos, é o preâmbulo do documento, né, onde nós vamos configurar todo o nosso documento, vamos colocar todas os comandos, né, para definir todo o documento, as margens, o tipo de documento, os pacotes que nós vamos utilizar, né, vão estar todos aqui. Se eu tiver novos comandos, eu vou colocar aqui também, então tudo vai estar dentro desse preâmbulo, tá? Isso aqui também nós vamos ver mais à frente, ok? Eu só quero mostrar para vocês que quando você digita, é isso aqui que vai aparecer. Quando eu compilar, então agora ele está transformando, né, todos esses códigos aqui, né, neste documento, né, que de fato agora, né, você vai poder ler, entender tudo que você digitou aqui, tá? Então, gera esse documento aqui, né? Inclusive, essa janelinha que aparece aqui, né? Que é a janela do PDF do seu documento, tá? É outra parte, né? Da interface aqui do Text Studio. Na verdade, todos os editores de texto do LaTeX têm essa funcionalidade aqui,
tá? Então essa é a janela onde você vai visualizar o seu texto. Então você vai digitando, vai compilando, né, e vai sempre verificando se o seu trabalho, seu documento está ficando do formato como você gostaria, como você está programando, né? Se não tiver, você vai arrumando, tá? E essa é a janela do PDF. Bom, aqui tem algumas funcionalidades, a gente pode ver isso depois, não são tão importantes assim para iniciar o seu documento, né? Mais a questão mesmo de como você vai visualizar aqui o seu documento, né? Se você vai dar um zoom aqui ou não, né? Aqui embaixo você tem dois botões para diminuir e para aumentar, ok? Bom, então é dessa forma, né, que você pode trabalhar com esse botão, tá? Se você usar esse aqui, ele vai compilar. Uma vez que você já tenha aberto, né, o PDF, né, e você deixar ele aberto aqui, quando você usar esse aqui para compilar, automaticamente ele já vai mostrar as alterações aqui, tá? Mas se você não tiver ainda com o PDF aberto e você usar somente esse, você precisa depois clicar aqui na lupa para visualizar, tá? Ou então você usa esse aqui direto, ok? Bom, eu vou fechar aqui essa janelinha. Vamos continuar mencionando aqui, né? Alguns desses menus, tá? Então, esse menu ferramentas, né? Nós tínhamos aqui esses botões, que são os mais importantes aqui. Aqui em LaTeX, é interessante que você já tem alguns comandos básicos, tá? Comandos para iniciar o seu documento, né? Os comandos para você colocar os pacotes. Os pacotes são todos aqueles comandos que nós vamos colocar no preâmbulo que eu falei agora há pouco, e que vão nos permitir, né, utilizar certos elementos dentro do texto, né, como alguns símbolos matemáticos, né, ou alguns tipos de formatações, tá? Ou inserir alguns tipos especiais de caracteres, né? Então tudo isso a gente faz por meio dos pacotes, tá? Aqui você tem algumas outros comandos, né, para utilizar no texto que nós vamos falar mais para frente, né? Então só mostrando que aqui você tem já alguns comandos que você pode utilizar, tá? Estruturas aqui do texto, né? Espaçamentos, alinhamentos, alguns ambientes, ok? Isso tudo nós vamos falar mais para frente, tá? Então, só mostrando para vocês que vocês conseguem encontrar aqui no menu. Vamos ver aqui, tem um menu também aqui de matemática. Esse menu de matemática, você também pode encontrar alguns comandos já necessários, né, para utilizarmos em textos matemáticos, tá? Aqui você tem funções, né, algumas definições matemáticas, símbolos, né, símbolos e outros, tá? Que vocês podem encontrar aqui também, né? Aqui tem alguns comandos de acentos matemáticos, né? Mas existem acentos internacionais, né? Aliás, cadê os acentos internacionais? Era aqui, no outro menu do LaTeX, né? Acentos internacionais são palavras onde você tem acento agudo, tio, crase, né? Então, por exemplo, na nossa língua nós temos muitas palavras com esses acentos, né? Então, inicialmente você teria que digitar esses códigos para poder aparecer os acentos nas palavras, né? Mas nós podemos utilizar um pacote que já faz esse reconhecimento, tá? Isso nós vamos ver mais para frente. Desses menus aqui em cima que eu poderia mostrar inicialmente seriam esses, né? Esse aqui de opções, né? Tem aqui configuração do Text Studio, né? Se você quiser
mudar alguma coisa aqui na interface, você tem opções aqui, tá? Eu não mudo nada, eu não mexo nada aqui, mas se daqui para frente, né, a gente sentir alguma necessidade de fazer alguma alteração, então a gente vem fazer essa alteração aqui nessa janelinha, ok? Nessa barra de ferramentas aqui, né, essas 3 primeiras eu já comentei para vocês, são que nós também tínhamos nesses menus primeiros, ok? Aqui, por exemplo, são algumas coisas que nós podemos utilizar no texto, tá? Aqui nós temos delimitadores, né? Chave, colchete, parêntese, né? Temos os delimitadores esquerdos e direitos, tá? Esses delimitadores aqui, eles são importantes no texto matemático quando você estiver fazendo uma equação que seja muito, que fique muito grande, né? Muito, onde você tem a fração de fração, né? Então, esses delimitadores, eles vão acompanhar o teu texto matemático, tá? Porque nós temos outros delimitadores que não vão acompanhar. Então, você pode ter dentro do parêntese, né, uma fração e o teu parêntese ficar pequenininho em relação à fração, tá? Então, nesse caso aqui não, eles vão acompanhar o teu texto. Aqui você tem algumas divisões do seu documento, né? Capítulos, seções, parte, né? Isso pode ser numerado ou não numerado, quando tem asterisco, indica que não será numerado, ok? Esse label aqui nós utilizamos para fazer referências, né? Para mencionar, eu quero mencionar uma equação que eu falei no capítulo anterior, então eu utilizo, né, esses labels, tá? E pode ser tanto para referência de teoremas, de equações, ou referências bibliográficas, né? Ou outros tipos de referências, notas de rodapé, enfim, o que você quiser referenciar, a gente tem essa opção, isso nós vamos ver mais para frente. Aqui são os tamanhos de letras, que você tem aqui também, tá? Essa opção também tem naqueles primeiros menus que nós vimos, ok? E esses botões laterais aqui eu não costumo utilizar muito, mas quando nós estivermos, por exemplo, digitando um texto, né, e tivermos uma tabela, a gente pode utilizar aqui esses ícones, ok? Vamos voltar aqui e aí vamos dar uma olhadinha nessa barra lateral. Então, essa barra lateral aqui, olha, você tem já alguns ícones, né, que nós já vimos lá no menu em cima, tá? Você pode clicar. Quando você clica em cima, automaticamente aparece, né, o comando, né, que você vai utilizar, né, para poder utilizar essa função, tá? Então, por exemplo, aqui fração, né? Você tem dois tipos de fração, o barra frac e o barra defrac, tá? Isso você escolhe conforme o seu texto, né? Como você achar melhor que vai ficar no seu texto. Aqui nós temos o de raiz quadrada. Aqui nós temos alguns alinhamentos, né? Alinhamentos aqui, tá? E aqui, né, as funções de negrito, itálico, underline. Negrito e itálico é interessante porque além do comando, né, esse barra invertida textbf, por exemplo, é o comando, né, para você deixar o texto ou a palavra em negrito, mas ele também tem uma tecla de atalho que é a mesma tecla de atalho que em geral nós utilizamos em outros editores de texto, né, que é o Ctrl B, tá? O itálico também, né, você tem aí a tecla, essa tecla de atalho, quando você clicar aqui na janela onde você vai digitar, ele automaticamente vai colocar o comando, tá? Bom, tem uma outra barra lateral aqui, que ela fica oculta, né? Ela só aparece se você clicar nesse quadradinho aqui embaixo, tá? Aliás, você tem dois, né? Esse aqui, ele tem a mesma função desse aqui que eu não comentei, né? Esse ícone aqui, ó, verdeário, tá? Quando eu clicar nele, ele vai aparecer aqui uma janela aqui embaixo. Eu estou usando aqui umas teclas de atalho no programa de gravação e aí ele vai aparecendo também aqui no meu texto, ó. Então deixa eu apagar isso aqui.
tá? Então, esse ícone aqui, ele me abre essa janelinha onde eu tenho algumas opções aqui para olhar algumas coisas, tá? Diário, né? Essa janelinha, na verdade, é o retorno que o LaTeX vai me dando, né, em relação ao meu documento, né? Quando ele compila, se tem algum erro, se compilou tudo certinho, se tem coisa errada, então tudo ele vai me mostrar nessa janela, tá? Aqui você tem mensagens também, né? Em geral, essas mensagens, quando dá tudo ok, né? Aparece uma mensagem de que o seu documento foi compilado de forma tranquila, né? Se tiver erros no seu documento, ele vai aparecer, vai indicar ali onde está o erro, vai dizer qual é o erro, tá? Então, isso aqui, conforme a gente for aprendendo, né? Conforme a gente for fazendo documentos aqui, a gente vai aprendendo também essas funções aqui embaixo, ok? Você pode clicar aqui para tirar essa janelinha, né? Ou para colocar também, tá? Bom, vou clicar nesse outro aqui e aí vai aparecer essa janela aqui na esquerda, né? Que você pode deixar ela sempre ativada ou não, tá? Fica a sua escolha, né? Então, vamos começar. Aqui, geralmente, né, quando nós temos mais de um documento, em geral ele aparece aqui, tá? Todos os documentos que estão abertos, né, os arquivos. Nesse aqui, o arquivo que você tiver, né, utilizando na hora, tá? Tiver selecionado, né, é o que vai aparecer aqui toda a estrutura dele, tá? Como é que ele está dividido, né? Capítulos, seções, se tiver subseções vai aparecer também, né? E é uma forma de você navegar aqui, principalmente se o seu documento for muito grande, né? Você pode navegar por ele por aqui, tá? Alguns outros programas também têm essa funcionalidade, né? E aqui nós temos também, por exemplo, se eu quiser ir para essa seção aqui de ideais, basta eu clicar aqui, né? E ele vem para a seção onde o cursor aparecer, ó. Aqui é a seção ideais. Vamos voltar aqui. Bom, dois ícones que eu acho bem legal aqui são esses dois, tá? Esse aqui, né, na verdade, ele já vai estar aqui, ó, que são esses mesmos que nós vimos aqui, tá? Eles estão aqui. Agora, esse aqui, nós temos todos os tipos de símbolos matemáticos, né, que nós possamos utilizar, eles vão aparecer aqui, tá? Então, deixa eu abrir aqui, né? Então, nessa setinha aqui a gente pode escolher, selecionar, e aí ele vai alterando aqui. Então, aqui nós temos delimitadores, né? Que são, esses delimitadores são os que eu falei que são comuns, né? Eles, em geral, não vão acompanhar teu texto, tá? E aí a gente utiliza esses, né? Temos também operadores, né? Então, todos os tipos de operadores você tem aqui, união, interseção, né? Mais, soma. E quando você clica em cima de um, ele aparece o comando, tá? Então, você observa que tem aí palavra comando, aí tem barra invertida cap. Então, esse é o comando que eu vou utilizar para que eu possa usar aqui o símbolo de interseção, né? Então, toda vez que você clicar, aparece o comando e alguns deles aparece também o pacote, tá? Alguns símbolos são necessários pacotes especiais para que você possa utilizar. Esse aqui, por exemplo, tá aparecendo para mim aí o pacote AMS Simb. Então, esses pacotes eu vou utilizar lá no meu preâmbulo, né, para que eu possa utilizar todos os símbolos, né, que precisam desse pacote, tá? Então, tudo isso a gente vai ver mais à frente também em aulas mais para frente. Então, você tem vários símbolos aqui que você pode utilizar, letras gregas, né? Então, olha só. Barra invertida ômega, barra invertida barfi, né? Então, você tem, ao clicar, né? Esse eu acho interessante porque a gente também vai aprendendo os códigos, né? E às vezes, de tanto você digitar, você acaba aprendendo o código que você já digita ele direto, né? Não precisa você vir aqui procurar
o símbolo que você quer, tá? Algumas letras gregas são necessárias também, alguns pacotes especiais, né? Então, você tem que ficar, ó, por exemplo, essa aqui, a gente precisa do pacote AMS Math. E aí, se você não colocou esse pacote lá no seu documento, é só você ir lá, né, e colocar, tá? Então, eu acho bem interessante, né, esse recurso aqui no TechStudio, ok? Bom, esses outros aqui estão relacionados a outras classes também do LaTeX, né? O Bima, por exemplo, é o que nós utilizamos para fazer slides, tá? Então, aqui tem alguns comandos básicos, né, que você pode utilizar. Esse aqui está relacionado ao PS Tricks, que é um pacote que nós utilizamos para fazer desenhos, né? Então, aqui tem alguns comandos, né, o que você pode utilizar aí para estar fazendo desenhos, né, com arcos, círculos, elipses. Aqui você tem polígonos, tá? Outro que nós utilizamos também para desenho é o pacote TICZ. Você coloca também esse pacote lá no seu preâmbulo e aí você pode usar alguns desses comandos, ok? Então, esses outros estão relacionados a outras classes ou outros pacotes do LaTeX. Bom, de início, né, os principais ícones, né, que nós podemos utilizar aqui no TechStudio é isso. Na próxima aula nós já vamos começar a utilizar algum desses, né? E espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, né? Nós vamos ficar felizes em ver o seu comentário. E eu aguardo você na próxima videoaula, ok? Tchau, tchau!